Amigos do Projeto Bullying. No vídeo de hoje, lerei um texto anônimo que fala sobre as nossas memórias e histórias que não vivemos. Histórias de quem não fez. Relatos de quem não chegou. Partidas de quem não foi. Verdades de quem mentiu. Desde muito cedo aprendi que o importante é a história. Colecionamos histórias. E também não me refiro a mentiras maldosas, daquelas que têm como intenção preservar ou machucar. Falo de interpretações, de versões muito mais relacionadas com a veia artística de cada um de nós. O que nos aproxima de alguém ou de algo é o olhar. Olhar no sentido de ler, intuir, sentir. Gostamos do que nos emociona. E nesses casos, sempre nos colocamos em lados opostos. Ou vamos proteger ou nos acolher. Uma música, um livro, um filme que nos comove é porque associamos com situações vividas ou pessoas que um dia amamos ou odiamos de tanto amar até hoje. As histórias da vida acontecem à nossa revelia, e a única forma de lidarmos com elas é dar-lhes uma visão particular. Impressões e expressões são resultados de nossas emoções que se modificam à medida que o tempo passa e nossa leitura adquire novos formatos. Quanto mais racionais, mais práticos e quanto mais emotivos, mais emocionantes, e nesses casos, os fins justificam os meios, e nossas mentiras nos espelhos devem ser lidos como memória que gostamos de guardar. Lembrar é contar. Não vem ao caso o que aconteceu. O que vale é o que sentimos e não a explicação ou os detalhes. E se explica a emoção que as fotos preto e branco nos transmitem. As imagens são recorte de uma emoção vivida. É a única forma de transmitir nossas memórias de forma verdadeira. Não é contar o que aconteceu, mas a lágrima que irá escorrer ao suspirar, olhar para o vazio e deixar a nossa emoção transmitir o que lembramos e não relatar o que aconteceu. Nascemos
emotivos. Fazer da vida algo mágico vai da nossa capacidade de nos sentir frágeis e por isso mais fortes. Viver boas histórias é mais legal do que contar, mas contar histórias vividas com as cores das nossas emoções é transformar nossa vida com um gostinho de quero mais. Escrevi a estrofe que abre esta coluna ao voltar de uma noite em que não aconteceu nada do que eu havia imaginado. A pessoa que eu pensei encontrar não foi. Todos contaram e aumentaram as próprias histórias na mesma proporção etílica que ingeriam, e os que saíram, eu sabia que provavelmente eu jamais encontraria novamente. Mas a noite foi mágica. Por quê? Viver de magia é o que nos torna vivos. Sem coelhos, sem cartolas, sem truques, mas com uma vontade gigante de ser feliz. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até a próxima.